Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite ou até boa madrugada para você que está nos acompanhando. Minha gente, não estamos no meu estúdio, tá? Estamos aqui na inauguração, na entrega de um estúdio, que é a 35ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que agrupa os advogados de Rio Bonito, Silvio Jardim e Itanguá, está inaugurando. Olha que iniciativa pioneira. Muito bacana isso, cara. E eu estou tendo o privilégio, a honra de fazer parte desse momento histórico aqui, né? Eu já tenho, ao longo dos meus 20 anos de comunicação, de jornalismo, várias passagens aqui em momentos assim importantes da 35ª subseção, e, mais uma vez, estou muito honrado de fazer parte, né, do convite que recebi da presidente Luciana e da sua equipe diretiva para estar aqui nesse momento. E essa iniciativa é pioneira. Atenção, advogados da nossa região, aí da 35ª subseção, utilizem esse espaço. Acabou aquele negócio de improvisar lá no seu escritório, na sua casa, aqueles vídeos que você coloca. Tem esse espaço profissional aqui agora, muito bacana. Presidente, parabéns, cara. Muito obrigado por estar aqui e fala um pouco dessa iniciativa. Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aprendi agora que também tem boa Boa madrugada, tem um madrugada. cara que perde sono, pô. Pois é, então quando tiver lá insônia vai estar nos assistindo. Mas antes de tudo, Flávio, eu queria te agradecer por ter aceitado tão generosamente esse convite. Você, para a gente, é a nossa referência de jornalismo e a gente não podia deixar passar essa inauguração desse momento tão importante sem a tua presença. Então, muito obrigada. Sua presença traz para a gente aqui um conforto, porque estamos inaugurando, né? Sabemos que é um espaço que a gente está aprendendo ainda a usar esse equipamento, mas muito obrigada mesmo por ter aceitado, por estar aqui com a gente hoje e já ter até se disponibilizado para estar conosco em outras oportunidades. Também gostaria de agradecer a diretoria, toda a diretoria, que parte dela está aqui hoje. E é um momento de muita felicidade. A gente sonhou muito com essa inauguração. A gente vem sonhando com esse projeto já há um bom tempo, mas não tínhamos ainda uma situação financeira confortável. O diretor tesoureiro está aqui só me olhando assim de rabo de olho, né? Teve uma boa professora. Aprendi. Mas a gente teve que fazer algumas economias, ajustes para a gente conseguir colocar em prática. E algumas ginásticas, certamente, também. Muitas ginásticas. Ginásticas administrativas. Foram enormes, mas o equipamento está sendo entregue hoje, está lindo, é um espaço que foi planejado, idealizado, para, de fato, trazer o colega para fazer... Claro, marketing, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa fazer isso com cuidado, com ética, com responsabilidade, mas, acima de tudo, Flávio, para trazer informação para a sociedade, que é essa informação, é esse contato direto que a gente precisa com a sociedade. Então, assim, meu coração hoje é só gratidão. Eu espero que daqui a alguns anos eu possa olhar para trás e ver isso aqui gasto de tanto que foi usado pelos advogados. Então, é isso, vamos bater esse bate-papo para a gente entender como é que a gente conseguiu chegar nesse marco histórico, ser a primeira subseção a ter um equipamento, né? Esse equipamento, um estúdio de podcast próprio. Então, é muita alegria e felicidade para a nossa subseção estar nesse marco aí. Bacana, cara. E você que está lá no futuro, daqui 50, 70, 80 anos, que achou esse arquivo perdido em algum lugar, hoje é 25 de junho de 2026. Anotem essa data, né? Nós vamos fazer questão de deixar essa data, porque é um registro histórico importante, né? Então, esses dias eu estava vendo um vídeo de 1939, um desfile cívico escolar de Rio Bonito. Marcelo Caos tem ele, né? O nosso Marcelo Cardoso, da banda Maverick. E talvez o cara que gravou não imaginou que em 2026, praticamente 90 anos depois, nós estaríamos, né, assistindo, olhando e tal. Então eu penso nessa galera do futuro. Então, olha, 25 de junho de 2026,
a 35ª subseção da OAB de maneira pioneira, criando uma estrutura de comunicação para os advogados, né, que estão aqui na... Rafael, fala um pouco disso, né? Como é que você enxerga essa ferramenta e essa prestação de serviço importante? Com certeza. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não esqueça dos insônios. Para não perder. Não esqueça dos insônios. Para não perder aqui o bordão popular e falando de pioneirismo, né? Esperamos que sejamos os pioneiros, mas não os únicos, né? Eu venho falado muito aqui internamente, até fazendo uma pequena brincadeira, que a diretoria, capitaneada pela nossa presidente, vem tentando fazer políticas de Estado e não de governo, né? Ou seja, situações como a entrega desse equipamento que nós estamos presenciando aqui hoje, na verdade, é algo que não é uma coisa dessa diretoria para essa gestão. Uhum. É algo que vai se perpetuar e vai ser utilizado aí pelas próximas gerações, claro, com as adequações técnicas que o futuro vai impor, com certeza, mas a diretoria tem tido um olhar muito atento ao mercado, né? O mundo vem se modificando de maneira muito rápida, muito acelerada, e com a advocacia não é diferente, né? O mercado da advocacia vem mudado, a forma de se comunicar com o mercado vem mudado, e principalmente o advogado hoje ele tem que se adequar na forma de se comunicar até com o seu cliente. Então, assim, é um privilégio, realmente. Esse é um desejo da presidente desde quando ela iniciou o seu mandato, e os desafios foram inúmeros, sejam de ordem financeira, porque os recursos são muito limitados, seja de ordem técnica, porque você precisa toda uma adequação de espaço, de equipamentos, e que mexeu, né, com a parte até organizacional aqui da sede, da subseção. Mas é um orgulho muito grande estar participando desse momento, e um privilégio também tê-lo aqui, fazendo a inauguração desse equipamento e conduzindo com a sua maestria e perfeição o dia de hoje. Muito obrigado também, nesse sentido aí, a você pela sua presença e pela condução dos trabalhos. Eu que agradeço, e vamos ouvir um pouquinho Alédio Espíndola, que o homem já do foi dinheiro. nos apresentado como o cara das O finanças. rei das escassez. Você é um bom tesoureiro ou um mau tesoureiro? Não, Dizem que o bom é o cara pão duro, né? Bom dia, vamos lá para não perder. Não esqueça tarde, da turma da boa madrugada. noite, boa madrugada. Já tinha um professor que falava também esse bordão, né? E agradecer a você também, tá, meu amigo Flávio? Agradecer a presidente e a toda a diretoria, que junto nós conseguimos esse sonho. Eu tive uma boa professora, porque a nossa presidente foi a tesoureira, então eu aprendi a ser pão duro com ela. Eu fui a tesoureira mais mão aberta que essa subseção já teve. Ela não pode nem reclamar. Caramba. Não, aí caiu o problema para mim. Mas então, isso aí foi, como o Rafael já bem disse, foi um sonho de tempo já da presidente, da diretoria, e com umas economias aqui, outras ali, a gente conseguiu adquirir equipamentos de ponta, como a gente está vendo aqui. Como músico que eu sou, estou vendo que os microfones são muito bons, as câmeras, enfim, a mesa de som, foram equipamentos adquiridos realmente para poder prestar o serviço que o Rafael tanto falou aqui para os advogados, né? E é isso aí, com um pouquinho de gestão aqui, de economia e de priorização. A gente priorizou isso, né? Para poder estar a gente aqui nessa data hoje, dia 25, inaugurando esse estúdio. Eu queria até aproveitar essa veia do músico para você falar um pouquinho dessa ferramenta de comunicação, né? Como é que você, como advogado, enxerga esse instrumento dentro da sua prática profissional, esse alcance com os clientes, com a sociedade de modo geral? Sim, é muito importante. Hoje, por exemplo, Flávio, a gente fechava show indo de lugar em lugar, barzinho em barzinho. Hoje não, hoje com os próprios vídeos que a gente divulga no nosso Instagram, que o pessoal procura a gente, procura o contato. Então, para você ver a importância também para o advogado da divulgação, né, do seu trabalho. Porque aí, com certeza, ele vai ter mais clientes, vai ser mais contratado. Então, é uma ferramenta hoje que não tem jeito, não tem como fugir dessa ferramenta tão poderosa que é a internet, são os podcasts. Pois é, e é por isso que eu entendo que é uma ação pioneira, presidente, viu? Quando eu falo disso, né, desse pioneirismo, e vale ressaltar, a única subseção com este equipamento. Parece que um outro nós só temos na seccional. Na seccional, isso. E aí, para utilizar, você tem que ir lá e etc, competir etc. com mais de 100 comissões. Deve ter uma fila de espera, né? E tal. E aqui... como é que vai funcionar essa dinâmica, Luciana? Por exemplo,
Nós temos os advogados aqui da 35ª, mas outras subseções quiserem utilizar o espaço e tal, como é que está sendo planejado isso junto com a sua diretoria? Nós ainda estamos planejando tudo isso, até porque a gente já nem está inaugurando hoje, mas já tem gente querendo colocar o nome na fila de espera para começar. Então, Que bom, né? a gente tem que, de fato, organizar, mas a gente tem um programa nosso, né, que está nascendo hoje também, que é o Formalidades à Parte, que aí, vou deixar até para Rafael falar um pouquinho dele. Eu brinco que quando a gente sonhou em ter esse estúdio, a gente já tinha o nome do programa. Mas a gente não tinha estúdio, não tinha nada, só tinha um sonho e nem R$1 na conta. Mas o nome do programa a gente já tinha. Importante. O Formalidades à Parte. E aí a gente vai começar dando vida a esse programa, né? E nesse programa a gente tem aí a intenção de estar trazendo sempre um jovem advogado e um advogado mais experiente. E aí, a partir daí, a gente vai poder abrir para os colegas inscritos aqui, para poder eles fazerem seu material também, produzirem seu conteúdo aqui. E, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente consegue abrir para as subseções vizinhas, né, para todos os colegas virem participar e competir com a nossa agenda aqui. A gente vai ter uma agenda, tem todas as regrinhas como que precisam obedecer. Obviamente, isso aqui é um equipamento que a gente não pode deixar. Precisa de um técnico para estar aqui, né? Precisa de... Isso tudo tem custo, né, Flávio? Então, a gente está se organizando, mas vai estar aberto a todos os advogados. É um equipamento que acredito que a região toda, né? Porque a gente está evitando até de ter que ir para o Rio para pegar trânsito. Tá sendo insuportável pegar esse trânsito todo dia. Então, para o pessoal evitar atravessar a ponte e usar o equipamento aqui em Rio Bonito. Perfeito. Formalidades à parte, Rafael. Como é que é isso? Esse é, talvez, assim, o projeto Já senti que você é bem pai dessa criança. Não, na verdade, a diretoria, ela atua... Um dos pais? A diretoria, nos intervalos de deliberações ordinárias, a gente vai ali comungando de ideias e o podcast, o estúdio, na verdade, a ideia do estúdio vem a partir da ideia do programa, a ideia do projeto. Né? E aí, poxa, mas e se nós fôssemos alugar um estúdio? Quanto seria esse custo? E se nós... E aí nós começamos tentando alugar, exatamente. Né? Aí, presidente, peraí, mas e se nós não podemos ter o nosso estúdio, né? E aí a ideia é realmente, esse projeto nasceu, deu, né, vamos dizer assim, o nascedouro desse projeto que é o estúdio podcast em si, mas a ideia do Formalidades à Parte em si, que é esse podcast que a gente quer, que ele tenha uma recorrência, né, que seja um projeto fixo, é sempre capitanear e termos aqui um advogado que eu chamo de advogado sênior, é aquele advogado que já chegou lá, é aquele advogado que já tem a experiência, já tem a carreira formada, já está consolidado no mercado. Esse nome sênior aí é pomposo, eu gostei. Tá vendo? Não é velho, hein, galera? Não, de maneira nenhuma. E um advogado iniciante, jovem, para nós termos ali um pouco da troca, da experiência desse colega advogado que já está com a carreira consolidada e a energia daquele advogado, daquela advogada que está iniciando a carreira e que ainda tem tantos desafios e tantas incertezas e tantas dúvidas no mercado jurídico. Mas, evidentemente, esse projeto é o primeiro projeto, é o projeto que a gente está iniciando, mas outros projetos virão por aí. Já tem outros a caminho aí, batendo na porta, querendo se apresentar. Já em breve terá a apresentação. Cara, bacana demais saber que já existe nessa... E assim, minha gente, falando em jovem advogado, né? Nós tivemos aqui uma troca, né? Uma passagem de bastão aqui do Saio Neymar, entra o Hendrick, né? Vocês não devem ter notado, a câmera quando cortou para mim aqui, que houve uma mudança. Acho até que é uma mudança para melhor, mais bonita, né? A Lédia Espíndola, né, deu lugar aqui à advogada, a doutora Bianca Rocha, que eu queria te cumprimentar também, e ando percebendo que ela é meio que a voz aqui da OAB, e fala um pouquinho dessa ferramenta, desse instrumento, e você que traz esse frescor da juventude que o Rafael colocou aqui. Primeiro, bom dia, boa tarde, não esquece noite. Da turma da madrugada. Boa madrugada, né? Para não fugir aqui do protocolo das saudações, mas primeiro agradecer a oportunidade, sempre um privilégio, não estar só em casa, né, na 35ª, mas hoje, especialmente aqui nesse momento tão importante, histórico, para mim, pessoalmente, profissionalmente.
e institucionalmente. Bom, esse marco é, sem dúvida, não só um frescor para jovem, mas um marco de quebra de ciclo, quebra de paradigmas, no sentido de que tem sempre aquela falsa impressão de que a jovem briga com a advocacia mais veterana, quando na verdade não, elas se complementam, né? Então a jovem traz todo esse frescor mesmo, essa jovialidade, até porque a advocacia jovem hoje ingressa nos quadros da ordem num momento completamente tecnológico, né? Então a gente já entra na advocacia com todas as ferramentas que os advogados com 20, 30 anos de carreira não tiveram essa oportunidade, né? Tiveram que se adequar, inclusive, a toda essa modernidade, mas sem perder, obviamente, o olhar para a experiência, para toda essa bagagem, ou seja, alguém desbravou, alguém iniciou quando tudo era mato, como dizem por aí, e a jovem advocacia vem para unir isso, para falar, olha, você desbravou, você pegou na foice, agora a gente está aqui com a tecnologia para quê? Para aprimorar. Eu que sou o cara das trilhas, alguém abriu a picada, né? Abriu a trilha, e agora vem alguém pavimentando, daqui a pouco coloca um asfalto, né? Daqui a pouco, né? É mais ou menos isso. E, presidente, como é que é gerenciar tantas realidades diferentes, né? Essa moçada jovem que chega com esse ímpeto e essa coisa do mundo tecnológico, né? do digital, com aquela rapaziada mais antiga do tempo que tinha que procurar o diário oficial em papel lá no fórum, né, etc. Então, como é que é lidar com essas duas realidades, presidente? Ô, Flávio, eu estava até conversando isso agora há pouco e a gente brinca que nossa diretoria é uma diretoria de faixa etária mediana, né? Então a gente não está nem na jovem advocacia, mas também a gente não está lá no advogado sênior, né? Então a gente está no meio, a gente até pegou ainda no processo físico, a gente pegou essa... Projeto. Exatamente, a loucura do projeto, fila e tal, mas a gente já se adequa melhor a essa modernidade, diferente do sênior, que suou bastante. A gente, inclusive, tem aqui um treinamento para advogados idosos, né? Para ajudar ele nessa adaptação a essa nova Exatamente. realidade. Porque é difícil, é Sim. muito difícil. Então a gente tem um olhar para todo mundo, inclusive isso tem que ser uma postura institucional, é olhar para todos de forma igual, mas até brincaram agora, eu falei, eu tava com ciúme ali, porque a gente tem um olhar mais para o jovem advogado, e não é deixando de lado, claro que não, o advogado sênior, não é isso, mas a gente quer muito acolhê-los com a experiência do advogado mais velho, né? Então, a gente quer unir isso, porque a gente precisa do experiente para que o jovem advogado trilhe um caminho e tenha um norte, né? Precisa seguir o que é bom. Não pode nascer errado. Então, a gente tem que utilizar dessa experiência aí do advogado mais velho para isso. O olhar é sempre, de fato, carinhoso, cuidadoso com todos os advogados aqui da nossa 35ª subseção. Imagino que por isso que surge formalidades à parte, exatamente Justamente por para isso. tratar de maneira descontraída formalidades à parte, um programa da 35ª subseção, galera, não esqueçam disso, né? E entendo que é uma forma de gerenciar também essas ansiedades, esses choques de realidade, né? Sem dúvida, até porque outrora, antes da pandemia principalmente, né, você tinha até um próprio judiciário que detinha mais audiências presenciais, os advogados frequentavam mais o fórum. Hoje, com a tecnologia, com as audiências, né, de forma por videoconferência, virtuais, e até mesmo o próprio contato do cliente com o advogado, que passou a ser um pouco mais distanciado também com as tecnologias, isso distanciou também o próprio colega do colega. Então, essa troca de experiências que antes aconteciam em outros lugares, em lugares próprios do trabalho da advocacia, precisa acontecer aqui dentro da OAB, porque a OAB é a instituição casa do advogado e também por uma questão, como eu já disse até no início aqui, da forma de modificação, da forma de se comunicar, né? O advogado precisa estar antenado nisso para que ele possa minimamente obter conhecimento e otimizar o seu caminho. Ou seja, o jovem advogado que começava a sua carreira há 20, 30 anos atrás, cometia muitos erros até ele conseguir consolidar a sua carreira.
Hoje, com o volume de informações que se tem, sobretudo na internet, e aliado de forma boa, no bom sentido, com essa troca que a gente pode promover aqui, pode fazer com que a experiência dos advogados que já cometeram esses erros façam com que os jovens não cometam determinados erros por conta minimamente dessa troca de informação. Então, formalidades à parte é para estreitar esse laço, e esse espaço aqui, mais do que tudo, é também para isso. Muito legal. E para você entender o pioneirismo dessa iniciativa da 35ª subseção da OAB, em janeiro, nós tivemos aqui em Rio Bonito um evento, uma imersão para empresários, feito pelo nosso amigo Moisés Dário Alves, da Dário Alves Contabilidade. Eu tive a oportunidade de estar lá, com podcast, etc., registrando o evento. E entrevistei, entre as pessoas que eu conversei, o Vladimir Carvalho, que é considerado o Bill Gates brasileiro, da Alterdata. E na conversa ali nesse podcast, ele estava dizendo que muita gente que está na faculdade hoje, ao sair da faculdade, a profissão dele já não existe mais, por conta da inteligência artificial, etc. Se você não se adequar às novas tecnologias e às novas tendências, ele estava falando, inclusive, que até a profissão dos médicos vai passar por uma série de transformações, porque a inteligência artificial nada mais é do que o acúmulo de conhecimento daquilo que nós colocamos na rede, né? E aí você vai conseguir, às vezes, ter atendimento via inteligência artificial que ela copiou daquele médico bam, especialista, que você nunca teria acesso, né? Olha como é que isso vai mudar, né? Então, quando vejo a OAB fazendo esse investimento aqui, eu entendo que é uma iniciativa de adequar a categoria, adequar a própria 35ª subseção para esse momento que vem aí de transformações. Por isso que eu digo que é pioneiro. Parabéns, cara. Muito bacana. Não só isso. adequar, mas também mostrar para os nossos inscritos, né, a preocupação da 35ª em proporcionar um ambiente adequado, um ambiente preparado. Então, quem ingressa nos quadros da ordem e é aqui inscrito na 35ª, ele encontra uma série de ferramentas, não só tecnológicas, mas de capacitação, de informação. Então, o jovem advogado não tem um escritório físico, a gente tem os escritórios compartilhados. Tem as salas dos fóruns, a gente tem uma sala em Tanguá, inclusive, que não é uma comarca, né? Não tem um fórum, mas tem uma sala preparada para receber o colega que precisa, né, de atender um cliente, precisa fazer uma cópia, precisa fazer ali um protocolo. Então, as palestras, né, os eventos, sempre de forma frequente, periódica, atualizada, com profissionais altamente capacitados. A gente teve a 2ª edição do Projeto Start, inclusive, que é um projeto voltado para a inserção do colega advogado nas redes sociais, para dar aquele pontapé inicial mesmo. Fala, olha, eu não sei gravar um vídeo, então vem para o Projeto Start, a gente sai com um vídeo gravado, um vídeo profissional, editado, e aí a pessoa não tem mais desculpa. O profissional, o colega não tem mais essa desculpa ou essa barreira. Não vou nem falar desculpa, às vezes não é uma desculpa, é uma barreira, às vezes é um bloqueio, às vezes é uma falta de conhecimento mesmo daquilo. Não tem mais. Então, precisa gravar um conteúdo, precisa fazer um atendimento, precisa expor aqui o seu trabalho. A gente tem ferramentas adequadas para tudo isso. Então, não tem mais para onde fugir. Muito legal, cara. E Muito é preciso bom quebrar um mito também, que muitos advogados, eles acreditam ainda, apesar de todas as informações que são compartilhadas nas redes hoje, todo o acesso, né, que se tem à informação, de que o marketing é proibido para o advogado. E o marketing ele não é proibido para o advogado, desde que siga normativas e seja de conteúdo informativo. Temos lá o provimento 205, que trata da matéria, que permite, né, o marketing digital para a advocacia, e não tem equipamento melhor para a produção desse marketing do que o podcast, por exemplo. Concordo Porque acho que talvez seja o melhor ambiente Uhum. de produção de conteúdo a nível, né, intrínseco que pode existir, porque você tem aqui uma possibilidade de trocar e compartilhar ideias entre pessoas, e esse conteúdo ele pode simplesmente ser difundido nas mais diversas mídias. Virando informação para a sociedade, Exatamente. obviamente uma sociedade bem informada sabe dos seus direitos, conhece os seus direitos e vai procurar advogado para isso. Então a gente não está aqui para fazer a captação de cliente, não é isso com esse estúdio. Mas que isso vai naturalmente acontecer, porque a gente precisa levar É uma informação. consequência, né?
natural, isso acontece. Um fomento de mercado, né? Exatamente. E assim, cara, já que estamos num ambiente aqui do direito, tem uma frase que eu ouvi outro dia numa entrevista do advogado Ives Gandra Martins, né? Que é um cara respeitado nacionalmente. Ele diz assim, o pior problema do advogado é querer lutar contra os fatos. Não se briga com os fatos. E, minha gente, fato é que a tecnologia chegou e que você pode utilizar ela a seu favor. E eu vejo, às vezes, um monte de gente brigando com a tecnologia, brigando com redes sociais, Não tem brigando jeito, com a tem que internet. aceitar. Não tem jeito. Eu lutei também, que eu não sou muito, você Fui até brincou, relutante, tô te né, vendo Luciano? um pouco mais, mas tenho sido obrigada ultimamente. O meu perfil, eu sou mais discreta, eu gosto, mas não tem jeito, eu entendi que não adianta você ser bom e as pessoas não saberem que você existe. Então, você tá levando informação, né? Vão saber. A gente tem que fazer isso, tem que sair da caixa, não tem jeito. Isso aqui é a prova viva, a materialização do que de fato está acontecendo. E contra fatos não há argumentos. É preciso usar esse estúdio. Mas, Flávio, você falou essa frase agora do Ives Gandra. A Bianca sempre lembra de uma palestra no ano passado, né? Um Foi ano eminente passado. professor, Pedro Barreto, um dos maiores professores Foi, de ano- tributário sim. do Brasil, e ele falou uma frase aqui que marcou todo mundo, né? De que quem não é visto não é contratado. Exato. Então, essa é uma máxima que hoje a gente até Agora a sempre... gente Quando usa ele para falou quebrar aquilo, essa ela falou, objeção. tá vendo? Eu não disse, quem não é Exato. visto não é contratado. Aí. Exatamente. Não tem Eu jeito. acho que a importância da gente falar sobre isso é porque tem-se também muito de que você é obrigado a fazer determinado formato. Então, você precisa primeiro se conhecer. Qual é o formato que você se sente um pouco mais confortável de produzir? E aí você investe nesse formato até que você consiga se sentir mais confortável em outros formatos. Então, tem gente que vai se sentir muito confortável num podcast, não vai se sentir tão confortável num vídeo. Então, você investe naquele que você tem um pouco mais de conforto, para Mais você não segurança, ficar né? para trás, né? Para você não Perfeito. ficar para trás. E você vai treinando até que Vamos você começar se pelo sinta... formalidades à parte, Exato. porque aí na informalidade nascem as melhores ideias, né? Exatamente. Na próxima vocês vão estar sem gravata, né? Porque aí não precisa de tanta formalidade, sem perder qualidade, obviamente, o Claro. assunto vai ser Isso. bom, mas Aquele gigante já cai por terra. isso E aí aí. a gente vai para um próximo Perfeito. passo. Próximo nível. Isso. Minha gente, essa conversa pode continuar em episódios futuros, no próprio Formalidades à Parte, né? A gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria de deixar uma frase, né? Tanto para os colegas que estão aqui à mesa, quanto você que está nos assistindo, deixar uma frase que vem lá do grande pernambucano Abelardo Barbosa, que vocês conhecem como Chacrinha. Ele dizia, grande vascaíno, igual o Rafael Freud, né? Ele dizia, Gente quem boa. não se comunica se trumbica. trumbica. É uma frase cunhada pelo Chacrinha, Abelardo Barbosa. E é isso, cara. Usem esse instrumento, né? Que a 35ª subseção, de maneira pioneira, está disponibilizando para os seus inscritos, né? E é isso. A gente vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia aí nos prestigiando. Se inscrevam nas redes da 35ª subseção, acompanhem, sigam, que a partir desse instrumento aqui eu acredito que terá ainda muito mais conteúdo para disponibilizar para você. É isso. Valeu, gente. Muito obrigado, 35ª subseção, Tchau, tchau. pelo convite de estar aqui nessa oportunidade, participando desse momento pioneiro e histórico da instalação de um estúdio de podcast aqui na sede da subseção em Rio Bonito.